Hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre o anúncio do novo sistema operativo da Microsoft, o Windows 11, que poderá ser apresentado a 24 de junho de 2021. Fique aí para ouvir esta notícia e muito mais. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Encore, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Encore distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Encore gratuitamente ou vá a Encore.fm para você começar. Foi esta semana que foi confirmado por parte da Microsoft a data para o fim do suporte ao Windows 10. Aquele que tem sido o grande sistema operativo por parte da Microsoft e que é usado em todo o mundo por cerca de 1,3 bilhões de pessoas. A data que foi anunciada em que o Windows 10 será descontinuado será a 14 de outubro de 2025. Mas até lá, esse sistema operativo vai continuar a receber todas as novidades, até porque, como todos sabem, este não é somente um sistema a ser usado de forma caseira, ou seja, pelos utilizadores comuns, mas também por empresas, instituições, etc. Entretanto, a Microsoft agendou um evento para 24 de junho de 2021, ou seja, ainda este mês. Ela já começou a enviar de forma online convites para este evento, com a frase à cabeça de abre aspas, a próxima geração do Windows, fecha aspas. O estranho disto tudo é que o anúncio do Windows 10 em 2014 seguiu-se da afirmação que este seria o último Windows a ser apresentado, a ser utilizado por parte da Microsoft, onde todas as novidades, todas as alterações, tudo o que tivesse a ser feito por parte da gigante norte-americana seria sempre trabalhado em cima do Windows 10, ou seja, não haveria planos para trabalhar algo diferente do que aquilo que já estava a ser utilizado. Lembrando que a maior adesão a este sistema foi por parte dos utilizadores comuns, pois por parte das empresas houve maior dificuldade, pois havia as questões de compatibilidade, as questões com os drivers, com sistemas da própria empresa, sistemas de faturação, etc., que as empresas usavam e que ainda usam no dia a dia. Entretanto, com a entrada de Panos Panay, sendo ele o diretor de produtos da Microsoft e que supervisiona o desenvolvimento de produtos dos modelos Surface, do hardware e do sistema operacional cliente do Windows, muita água correu debaixo daquela ponte e era expectável que as coisas começassem a mudar. O próprio CEO da Microsoft, Satya Nadella, já veio a público afirmar que esta será a maior atualização da última década. Por isso, das duas uma, ou vão fazer algo nunca visto no Windows 10, mudando a interface geral do Windows a imitar o Windows 10X, que foi morto pela própria Microsoft, e assim ela aproveita-se de algo que ela já tinha feito, ou de facto virá um novo sistema operativo, neste caso o Windows 11. Entretanto, também algumas capturas de telas estão a circular pela internet, onde de facto existe uma alteração drástica na interface, por menos ali na zona do ambiente de trabalho, e de facto há ali um design a puxar o Windows 10X e de forma a simplificar todo o processo de utilização. Algo curioso numa dessas capturas é que a barra de tarefas, onde temos os atalhos de acesso, ou seja, ali em baixo, estão agora ao centro, de forma muito idêntica ao sistema operativo macOS da própria Apple. Depois, dentro das definições ou das configurações, essas capturas de tela mostraram que pouca coisa mudou.
onde aí de facto há um aproveitamento feito em cima do sistema Windows 10. Até porque, como ainda agora disse, este sistema operativo é usado por empresas em todo o mundo e certamente seria um caos autêntico se houvesse uma mudança assim tão drástica na interface e na localização das coisas. E este era aquela notícia que eu tinha para vos trazer hoje, meus amigos. De facto, tudo aponta que vem um novo Windows a caminho para ser utilizado por parte dos utilizadores. Se vier um novo Windows, existe também a dúvida se ele será gratuito, conforme foi o Windows 10 quando ele foi anunciado, porque, se bem se lembram, quando ele foi anunciado, a Microsoft prometeu durante, já não me lembro, não sei quanto tempo, seria um ano, mas o que é certo é que esse ano foi se estendendo praticamente até aos dias de hoje, que quem tivesse o Windows 7 ou Windows 8 ou 8.1 que poderia atualizar para o Windows 10 de forma totalmente gratuita, e que após esse período ele seria pago. Só que o que é certo é que o tempo foi passando e essa atualização meio que ficou sempre gratuita até aos dias de hoje. Esta notícia também vos trouxe justamente, conforme ainda agora falei, a estranheza em estar-se a anunciar outro sistema operativo, sendo que quando eles anunciaram o Windows 10 em 2014, de facto eles bateram com a mão no peito e anunciaram perante as pessoas que este seria o último Windows, ou seja, não havia uma atualização em cima deste. Ou seja, tudo o que tivesse que ser inventado, tudo o que viesse de novidades, tudo o que tivesse que ser alterado, mesmo que fosse uma alteração ou uma novidade drástica, seria sempre trabalhado em cima daquele. Ou seja, este seria o último Windows e tudo o que houvesse a ser feito seria sempre com o nome Windows 10. De facto, não sei se foi o peso do pano de espanei que fez com que as coisas mudassem. A verdade é esta, é que durante anos e anos houve problemas que possam ser considerados graves por parte do Windows, porque o Windows de certa forma carrega uma cruz que a própria Google, com o sistema operativo Android, acaba por carregar. É que esse sistema é usado por diversas marcas e as marcas aproveitam um sistema operativo, colocam sobre o seu hardware, sobre os seus componentes, e acabam de ter que se adaptar a isso. O que é que isso gera? Gera conflitos, gera alguma incompatibilidade no software com o hardware, e por isso é que o Windows foi considerado, foi, entre aspas, gozado durante muitos anos por parte dos utilizadores, por parte das empresas, com a questão da tela azul, ou seja, quando dava o chamado blue screen, que era justamente por causa disso. Às vezes um pequeno driver ou uma combinação de software com hardware gerava justamente a tela azul. E quem também tem acompanhado um pouco as notícias relacionadas com as atualizações do Windows 10 vai reparar, basta fazer uma pesquisa no Google, vai reparar que a cada atualização, seja ela pequena ou grande por parte da Microsoft, haveria sempre problemas. Houve muitos utilizadores, houve muitas empresas a ter que solicitar suporte, justamente porque após a atualização o computador não ligava, ou porque após a atualização, quando entravam na sua sessão, reparavam que pastas tinham desaparecido, que ficheiros tinham desaparecido, ou seja, acabou por gerar-se ali problemas atrás de problemas, e isso acabou por afetar a própria imagem da Microsoft. Como todos nós sabemos, o Windows 10X veio com a promessa de ser um sistema mais limpo, mais funcional, e talvez a empresa acabou por aproveitar esse sistema que acabou, entre aspas, por ser morto pela própria Microsoft, mas ela acabou por retirar o bom desse sistema para agora poder implementar em cima de um novo sistema, com uma nova cara, com um novo nome, justamente para limpar a imagem que tinha ficado do Windows 10. É assim, da minha opinião,
de facto o Windows 10 foi um dos mais sistemas funcionais, daqueles menos problemas. Pelo menos eu falo por mim, que usei ele durante alguns anos valentes e em diversas máquinas, ou seja, em diversos computadores de marcas diferentes, e de facto foi o Windows que menos deu problema. Eu ainda cheguei a usar o 7, talvez a seguir ao 10 o 7 foi aquele que maior marca deixou no próprio mercado, perante os utilizadores, perante as empresas. Mas de facto para mim o número 1 foi o Windows 10, pela forma das atualizações, pela forma limpa, pela forma funcional que este Windows tinha. Só que foi como vos disse, implementar este sistema aberto em cima de um OEM, que é de uma marca que não a própria Microsoft, ou seja, uma fabricante que não a própria Microsoft, já se sabia que poderia sempre levantar estes problemas, porque historicamente há dados que comprovam que, por exemplo, quem utiliza os próprios Surface da Microsoft não sofrem deste problema. Ou seja, pode acontecer assim de les a les um blue screen ou um problema assim mais grave num Surface, mas é 1% em 99%. Mas se for num Asus, num Xiaomi ou noutra marca qualquer que esteja a levar com o Windows 10 ou com um sistema operativo Windows, acarreta muitas vezes essa questão. E às vezes o problema não é das próprias marcas, é das fabricantes dos próprios drivers que não atualizam. Ou seja, a marca em si, se for por exemplo um computador Asus, a própria Asus tem tudo atualizado e prepara o próprio hardware para receber aquela atualização do Windows, mas o hardware contém vários componentes lá dentro, desde disco rígido, a memória RAM, a placa gráfica, etc, etc. Ou seja, e cada uma delas pertence a uma fabricante. Se a fabricante não lança uma drive, uma atualização para receber essa atualização do Windows, acaba por se gerar uma incompatibilidade e acaba por se gerar problema. Agora vamos aguardar se o Windows 11 vai permitir às fabricantes resolver os problemas que sempre foram levantados por parte da Microsoft, por parte do Windows 10. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.